Pode fechar, amor. Pronto, minhas amadas irmãs, nós vamos dar início, orando, crendo, né, no nosso milagre. Olá, Vivi, Deus abençoe. Nós temos duas aniversariantes, né, nesses dias recentes, foi a Vivi e ontem a Cíntia. E tudo bem? Tudo bom? Você está em São Paulo, já está aqui em Fortaleza? Ou já está aqui, não, já está em Fortaleza. Já estou em Fortaleza. Que Cheguei, coisa graças a Deus. Obrigada, boa, viu, coisa. pelos parabéns. Amém, Deus abençoe. Amém, amém. Queridos, eu estou só aguardando mais algum minutinho para a gente dar início, tá bom? Glória a Deus. Amém. Eu peço oração em nome de Jesus, sejam todas bem-vindas. Vamos dar início à nossa aula. Eu creio que Deus tem muito para derramar sobre nós nessa tarde. E nós estamos agora, vamos dar início a uma sequência de estudos muito poderosa. Nós vamos aprender sobre cura e libertação dentro da palavra, voltada aos textos bíblicos, contextualizando com a nossa realidade, porque de nada adianta a gente ter o conhecimento do saber se nós não tivermos a estrutura para aplicarmos na nossa vida diária. O grande interesse de nós estarmos aqui hoje é receber de Deus armaduras espirituais para sabermos guerrear as nossas próprias guerras, né? Porque eu acredito que o que Deus está liberando sobre nós é uma nova habilitação para que nós possamos guerrear espiritualmente, sabermos identificar quais são as áreas de ataque e, principalmente, conhecer como nos defender, né, espiritualmente a respeito desses ataques, dessas batalhas que são travadas e trazer para a nossa vida esse suporte que a palavra nos proporciona. Né? Então, eu quero já pedir oração em nome de Jesus e eu quero declarar em nome de Jesus a proteção de Deus sobre a nossa vida, a nossa mente, a proteção de Deus sobre os nossos filhos. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui diante da tua presença, em um ambiente profético, em um ambiente totalmente voltado, meu Senhor, para a honra e glória do teu nome. E eu oro agora para que o Senhor neutralize toda força, meu Senhor, das trevas. Pai, todo ataque do inimigo seja agora repreendido, seja anulado agora todo bombardeio. Eu oro pelos filhos, meu Senhor, que o Senhor tem nos dado. Eu oro pela proteção na mente, na alma, no corpo dos nossos filhos. Eu oro pela proteção na nossa mente, na nossa alma, e que o Senhor quebre agora todo o arco do adversário. Pai, levanta, Senhor, muros de proteção em volta da nossa casa, da nossa família, e faz, meu Senhor, um milagre acontecer em nós. Pai, porque nós somos testemunhas, Senhor, do teu poder nessa terra. Pai, no nome de Jesus, acalma toda tempestade, repreende todo o olho do furacão, tudo que não vem de ti, Senhor, que seja quebrado agora em nome de Jesus e que o Senhor seja glorificado, que o Senhor seja exaltado, que o nome do Senhor seja glorificado, Pai, e que todos saibam, Senhor, que o Senhor é Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu creio que o Senhor está nos aparelhando para um novo tempo, para uma nova estação, e nós nos responsabilizamos por essa oportunidade.
Nós sabemos, Deus, que estamos aqui cumprindo com a nossa parte, crescendo na graça, no conhecimento, buscando direcionamento, buscando aprender mais de Ti, buscando, Senhor, estar alinhadas à luz da Tua palavra. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. Não foi a nossa vontade que nos trouxe apenas a esse lugar, mas foi a vontade soberana do Senhor. Deus, eu creio que o Senhor tem coisas grandes para realizar, para desvendar nas nossas vidas, e eu quero já te agradecer por isso. Abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, para que nós recebamos mais e mais de Ti, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Quero agradecer aqui a Jesus pela vida da Valesca, que está nos proporcionando essa conta, né, que não tem limite de uso, e é uma bênção, ela está na conta do esposo dela, e isso é maravilhoso. Eu não consigo ver quantas pessoas estão aqui conosco, mas eu acredito que a maioria das meninas já entraram, não é isso? A Cíntia está aqui conosco, a Cíntia, a Ivânia. Eu não consigo ver, mas vamos dar início à nossa aula. Deus seja louvado para todos sempre. Somos em 7, né? Amém, amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Liana, seja bem-vinda, minha querida. É uma honra tê-la aqui. Queridas, o tema dessa aula é a missão restauradora de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos orar pela nossa amiga, que o Senhor continue abençoando a vida dela. A missão restauradora de Jesus. Tema central. Jesus veio restaurar o que foi perdido. O que significa a restauração? Primeiro, nós precisamos entender que restaurar não é apenas consertar, ok? É devolver ao estado original ou ainda melhor. Restaurar não é apenas fazer um conserto, mas é devolver ao estado original ou melhor. Na Bíblia, a restauração envolve alguns aspectos. Primeiro, reconciliação com Deus, cura emocional e física, libertação espiritual, restauração da identidade e reintegração social. Vamos entender uma coisa. Desde o Éden, a humanidade vive sob os efeitos da queda, em Gênesis capítulo 3. A missão de Jesus começa onde o pecado trouxe ruptura. O pecado separou e Jesus veio reconciliar. Perceba, quando Deus termina a sua obra, né, de criação, e ele cria o homem, a sua imagem e a sua semelhança, Jesus soprou ali a Trindade operando, Deus sopra nas narinas de Adão, e no sopro ele vai receber dentro do corpo que Deus já havia feito, né, com toda a sua anatomia, ele vai receber naquele sopro o espírito da vida, que é o espírito do homem, e a alma, certo? Então, nós temos uma tricotomia, uma tríade: corpo, alma e espírito. Lá no Éden, Deus cria o homem, a imagem e semelhança de Deus, e ele o cria corpo, alma e espírito. Porém, antes do pecado, quem estava no governo dessa tricotomia, no governo dessa tríade, era o espírito. Porque o que se comunica com Deus, nessa tricotomia, é o nosso espírito. É o nosso espírito que fala com o espírito de Deus. A nossa alma é o centro das nossas emoções, é onde nós sentimos, onde os nossos sentimentos são desenvolvidos, afetos e desafetos. E no nosso corpo é o templo, o corpo é a morada, né, é a habitação. Então, quando o homem peca, o homem tira o espírito do comando e ele agora sujeita o espírito à alma. Quem entra agora em missão de comando agora é a alma. E a alma
ela vai trazer o desenvolvimento dos desejos pessoais. Ivânia, seja bem-vinda, querida. Acabamos de começar. A nossa aula tem como tema a missão restauradora de Jesus, tá, Ivânia? O que significa restauração? Nós vimos que restaurar não é apenas consertar, mas é devolver ao estado original, ou ainda melhor, vimos alguns aspectos que envolvem a restauração. Reconciliação com Deus, cura emocional e física, libertação espiritual, restauração de identidade, reintegração social. Aí nós estamos explicando que desde o Éden, a humanidade vive sob os efeitos da queda, né, no Gênesis 3, e a missão de Jesus começa onde o pecado trouxe ruptura. O pecado separou e Jesus veio reconciliar. E nós estamos tratando que, quando o homem foi feito, Deus criou ele corpo, alma e espírito. E na ruptura, quando ele peca, que ele quebra a aliança, a Bíblia vai dizer que vai nos mostrar que naquele momento o espírito fica subjugado pela alma. E agora a humanidade inteira vai ser gerada nesse aspecto de natureza caída. Por isso é que um bebê, quando ele não nasce com pecado, mas nasce na condição de pecador. E quando ele tiver consciência, ele vai aceitar Jesus e ele vai agora também receber essa justificação pelo sangue de Jesus Cristo. Até aqui tudo bem, queridas? Está dando para entender? Amém? Vamos continuar. O segundo ponto que nós precisamos ver é a base profética da missão restauradora de Jesus. Antes de Jesus nascer, sua missão já estava anunciada, certo? Nós vamos ter algumas aulas falando sobre profecia. Então, nós vamos entender o que é base profética. Uma base profética é uma palavra anunciada antes do acontecimento, antes de acontecer. A base profética da missão restauradora de Jesus, nós podemos ver em Isaías 61, do verso 1 ao 3. Isaías 61, do verso 1 ao 3, a Bíblia diz assim: O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. O Senhor está sobre mim. Enviou-me para restaurar os contritos de coração. Essa profecia, ela aponta para 5 áreas de restauração, que nós vamos falar agora. Primeiro, cura interior. Nós precisamos entender que antes de Deus fazer através de nós, ele vai operar em nós esse milagre, essa cura interior. A junção desses pedaços que foram fragmentados ao longo da vida. Nós fomos machucados, fomos levados muitas vezes pelo engano, pela mentira. Então, a base profética e essa profecia, ela aponta para 5 áreas de restauração. Cura interior. Segunda área de restauração, libertação espiritual. Terceira área, recuperação da visão. E não é essa visão humana, física, mas é a visão alinhada à vontade de Deus. A libertação dos oprimidos e consolação dos que choram. Séculos depois, Isaías foi quem profetizou isso, no capítulo 61. Séculos depois, vemos agora em Lucas, capítulo 4, do verso 18 ao 19. Lucas 4, do verso 18
ao 19. Olha o que é que a palavra vai nos dizer. Diz-nos assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus lê esse texto na sinagoga e ele declara: hoje se cumpriu esta escritura. Ele não estava apenas começando o ministério, ele estava anunciando um movimento de restauração global. Por isso é que nós precisamos entender que Jesus não faz acepção de pessoas. Ele tem interesse em salvar até aquelas pessoas que a gente muitas vezes não tem tanta simpatia. Deus vai salvar, Deus tem interesse de salvar até aquelas pessoas que às vezes a gente não tem tanto desejo de estar perto ou de ter por perto. Mas é esse amor que ele quer que nós venhamos desenvolver. Não é o amor que traz para a vida pessoal, mas é um amor que aponta para a cruz do Calvário, ok? Então, as 5 áreas que Jesus veio restaurar, primeiro é a cura interior, ele veio consertar o fragmento causado lá no jardim, a libertação espiritual, ele veio nos tirar debaixo do jugo de escravidão, do pecado, a recuperação da visão, ele veio nos mostrar que ainda tem vida em Deus para nós, que é mentira de Satanás que nós já estamos condenados, porque o Senhor, ele pagou o preço, né, dos nossos pecados, a libertação dos oprimidos e a consolação dos que choram. Perceba, nós crescemos, e eu não sei vocês, mas eu ouvi muito isso quando eu era criança. Engole o choro. Para que esse choro bobo? Para de chorar por bobagem. E a gente cresce com o mecanismo de que eu preciso parar de chorar. Só que na presença de Deus, Jesus ele traz essa restauração aos que choram. Primeiro, ele não invalida os nossos sentimentos, ele não desqualifica a nossa dor, mas ele traz consolação. Então, o cumprimento aconteceu séculos depois, quando Jesus lê na sinagoga o texto de Isaías 61, e ele olha e fala de maneira bem enfática, bem seguro, ele diz, hoje se cumpriu esta escritura. Ele diz, ele não estava apenas começando o ministério profético dele, ele estava anunciando o movimento de restauração global. Todos aqueles que quiserem agora em Jesus Cristo podem sim ser novas criaturas. Terceiro ponto, restauração espiritual. A restauração espiritual, ela está ligada diretamente à reconciliação com o Pai. A maior ruptura do pecado foi espiritual. Então, nós precisamos entender, e nós vimos, na aula passada, como nos relacionarmos com a Trindade. E hoje nós precisamos entender que a restauração espiritual, ela está ligada diretamente à reconciliação com o Pai, com Deus Pai. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso de número 18 e 19. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, do verso 18 ao 19, a Bíblia vai nos dizer assim: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo e nos deu o ministério de reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Olha que coisa linda. A restauração espiritual da missão de Jesus é trazer a reconciliação com o Pai. E esse Pai pagou o preço por essa reconciliação. Jesus, ele veio restaurar. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo.
Deus estava pagando o preço para ter o mundo de volta com ele. Jesus veio restaurar a comunhão perdida, a filiação e a identidade de filhos. Na cruz, ele removeu a barreira do pecado. A cruz não foi apenas o sofrimento. A cruz é a ponte. Quando a gente assiste aquele filme, né, A Paixão de Cristo, a gente olha aquela dor, né, ali, e eles conseguem transmitir de maneira tão forte aquele sofrimento, e você sabe que tudo aquilo é ficção e ainda assim sente. E você olha e às vezes talvez você tenha se perguntado por que Jesus precisou sofrer tanto? Era porque eu tinha muito pecado? Na verdade, ele estava se fazendo uma ponte. Como ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele abriu um caminho no meio do nada. Não havia alternativa alguma para que nós nos achegássemos a Deus. Então, Jesus se fez essa ponte, ele se sacrificou para que nós tivéssemos esse acesso. Para quê, Débora? Simplesmente para a eternidade? Não. A preocupação maior de Jesus é como você está levando a sua vida no agora. O desejo de Jesus não é que você viva uma vida no automático. Eu levanto, oro, leio a Bíblia, vou para o trabalho, cuido das crianças, ponho para a escola, cuido da casa, faço o almoço, vou para a igreja. Ele quer que você tenha uma paz perfeita. Ele quer que você viva a plenitude do que ele já conquistou para você. Tem uma frase que eu amo: Jesus não está preparando nenhuma bênção para nós. A bênção já está pronta. A bênção já está preparada. Ele está nos preparando para acessar esse tempo. E a primeira coisa que ele restaura é a comunhão perdida. É esse acesso, é esse lugar seguro, é esse lugar agradável na presença do Pai. A filiação, ele nos traz de volta a sermos parte dessa família e nos dá a identidade de Cristo. Na cruz, as barreiras que o pecado levanta, ele destruiu. E pelo sangue dele nós temos acesso. Olha o que a Bíblia vai dizer em Isaías 59. Esse texto fala muito claramente o que o pecado produz. Isaías 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. O que separa um homem de Deus? A iniquidade, o pecado. Então, Jesus ele veio para exatamente isso, trazer essa reconciliação. Agora nós veremos a restauração da identidade. Quando o pecado entrou, o homem passou a viver vergonha, medo, culpa e rejeição. Gênesis capítulo 3, verso de número 8 e o 10, ele vai dizer algo sensacional. E ouviram a voz do Senhor, Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesse? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Quando o pecado entrou,
o homem passou a viver vergonha. Eles começaram a olhar um para o outro e se intimidar e ter vergonha da criação de Deus. Eles tiveram medo, se esconderam, eles se sentiram culpados e começaram a transferir responsabilidade. Por fim, eles se sentiram rejeitados. Jesus restaurava a identidade antes mesmo de resolver circunstâncias. Olha que coisa interessante. Se você puder anotar isso, é muito importante, é muito real. Jesus restaura a identidade antes mesmo de resolver circunstâncias. João capítulo 4. Vamos ver o que é que esse texto diz. João capítulo 4. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte, e era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde, pois, tem água viva. És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Olha que coisa linda. Até o verso 19. Primeiro, vamos entender aqui alguns parâmetros a respeito dessa senhora. Ela é rejeitada socialmente. E por isso o motivo dela ir buscar água num horário oportuno, onde não havia pessoas transitando na rua. Esse horário era o horário aproximadamente de meio-dia, quando as pessoas já tinham acabado suas refeições e elas estavam no descanso após o alimento. E ela ia ali propositalmente nesse horário para não ser importunada, rejeitada socialmente, ferida emocionalmente e confusa espiritualmente. Perceba as nuances do diálogo de Jesus com essa senhora. Jesus não começou condenando. Jesus não começou perguntando pelo marido dela, como todos faziam. Jesus começou revelando quem ele é e quem ela poderia ser. Você já percebeu que Jesus aponta para o futuro? Quando ele chega para falar com você, ele não vai falar do teu passado. Ele nem vai tentar te explicar o teu presente. Ele vai apontar para o que você pode se tornar se você acreditar e confiar nele. Então, a proposta de Deus é te tirar do raso para o profundo. Jesus começa
revelando quem ele é e quem ela pode se tornar. Então, nessa tarde, o que Jesus está querendo dizer é: não deixe que a dor momentânea cegue você do futuro promissor que eu tenho reservado para você e para a sua família. Porque o meu poder não se limita ao que você está vivendo hoje. O projeto que eu tenho com você não é circunstancial. Não é sobre o que você tem ou o que você carrega. É sobre quem eu sou. Por isso que com Fala, o diálogo... Deus! Aleluia! Por isso que com o diálogo da mulher samaritana, ele não perde tempo falando com ela pessoalmente, a priori. Ele começa revelando: a água, quem beber da água que eu der, não voltará a ter sede. E o que foi que esse diálogo resultou na vida dessa senhora? Ela saiu de rejeitada para evangelista de uma cidade. Ela saiu daquele lugar, daquele poço que outrora ela ia escondida, para apregoar aos quatro ventos a nova identidade que ela havia recebido de Jesus. E, pasmem, toda Samaria creu em Jesus Cristo por causa do testemunho daquela mulher. A presença de Jesus na nossa vida tira as mordaças da nossa boca. A presença de Jesus tira a capa de rejeição que puseram sobre nós. A presença de Jesus tira o medo de falar em tom alto e claro sobre quem nós somos em Deus. Por quê? Porque em Cristo nós somos novas criaturas. Então nós precisamos permitir que Ele entre nos porões da nossa alma e arranque as raízes de amargura para que nós possamos desfrutar desse futuro promissor que Ele tem para cada um de nós. Então, a restauração da identidade dá-se quando Ele tira de nós a vergonha, o medo, a culpa e a rejeição. Você já prestou atenção que às vezes você cria uma ideia na sua cabeça de que algo não é bom, de que aquele lugar não é agradável, aquelas pessoas não são legais, até o momento de você se dar uma oportunidade. E quando você permite-se conhecer, viver, desfrutar, você, mesmo que no seu consciente apenas você não verbaliza, mas você pensa, nem era tão ruim assim. Eu tirei opiniões precipitadas acerca desse assunto. A Cris, né? A Cris aqui, todo mundo achava a Cris, assim, chata, né? Aí a gente deu a oportunidade de conhecer a Cris, aí ela, legal que só. A Ivânia é maravilhosa, ela é maravilhosa. Jesus abençoe a Ivânia, abençoe a Cris, Cristo é bênção, tá, Cris? A Ivânia é arengueira. Abençoa a tua serva, Jesus. Então, assim, até me perdi no que eu estava dizendo, Ivânia. Oh, my God. Desculpa, minha pastora. Tranquilo, tranquilo. Então, assim, perceba que quando vai conversar com essa senhora, ela tem um organismo de defesa preparado, sim ou não? Ele chega para ela e olha a sutileza de Jesus, olha a simplicidade dele. Ele chega para ela e olha assim e diz, me dá de beber. E ela diz, mas rapaz, como é que sendo tu judeu, pede a mim mulher samaritana para te dar de beber? Ela já vai com 7 pedras na mão. E às vezes, amados, nós precisamos aprender a ler as pessoas. Jesus tocou na ferida daquela mulher. Por quê? Porque o que aquela mulher carregava até o dia daquele encontro era abuso. Então, quando ele pediu algo para ela, ela revelou a raiz da sua ferida. A sua ferida era exatamente na sua identidade. As pessoas se chegavam para ela para tirar proveito de alguma coisa. Então, Jesus olha para ela e faz um pedido proposital. Ele diz, dai-me de beber. E ela vai dar-lhe uma resposta em Jesus Cristo totalmente grosseira. E ela vai dizer, como sendo tu judeu, me pede de beber a minha mulher samaritana. E ela queria ali
usar de um falso moralismo. E aí Jesus vai quebrando aquelas camadas que ela havia construído ao longo da sua vida. Camadas de hipocrisia, camadas de performance, de teatro. Ela precisava se defender para não ser abusada ainda mais. Aí Jesus respondeu e disse-lhe, olha que interessante o verso 10. Se tu conheceras o dom de Deus... O que é o dom de Deus, amadas? Efésios 2:8 vai dizer que o dom de Deus é a nossa salvação. A salvação vem pela graça e é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Olha o que Jesus está dizendo para ela. Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz dai-me de beber, tu era quem pedirias e eu te daria água viva. Você já prestou atenção como Jesus gosta de fazer a gente pensar que a gente é útil para ele? Você já prestou atenção como Jesus gosta de dar uma moralzinha para nós? E dizer, vai lá, Débora, eu sou contigo. Vai lá, eu preciso que você faça isso para mim. Ele não precisa de nada. Ele sabe que é eu quem preciso fazer alguma coisa para ele. Então, quando ele começa falando com essa senhora, ele começa no lugar de quem precisa de algo, quando, na verdade, ele quer fazer algo pela vida dela. Então, você pode raciocinar comigo essa questão? Todas as vezes que Deus pede algo para mim, ele está me pedindo exatamente o que eu preciso. Quando Deus pede para eu me mover de um lugar para outro, é porque eu é quem preciso estar no lugar que ele está me colocando para receber o que eu tanto anseio e almejo. Porque aquela mulher, tudo que ela queria era dignidade restaurada. Quando ele pergunta, cadê teu marido? Agora ele está tocando no X da questão. E ela vai dizer, eu não tenho marido, Senhor. E ele vai lá agora e revela para ela que desde o princípio ele já sabia quem ela era. Ele disse, é verdade, tu já tiveste 5 e o que tu tem agora não é teu. Aí ela olha e disse, eu vejo que tu és um profeta. Aí cai a ficha, ela disse, ele nunca precisou de água. A necessidade nunca foi dele, a necessidade sempre foi minha. Então você percebe que todas as vezes que o Espírito Santo te chama para o joelho, te chama para o quarto, é porque é o que você está precisando? É o que realmente a tua alma está necessitando? Isso é muito lindo. Então, vamos lá. Jesus não começou condenando, ele revelou quem ele era e quem ela poderia ser. O resultado dela credibilizar o que Jesus falou é que ela saiu do lugar de rejeitada, de vergonha, de culpa e de medo, e ela se tornou uma missionária daquela cidade. E a restauração verdadeira muda totalmente a identidade. Restauração verdadeira muda totalmente a identidade. Ninguém que passa pela restauração continua vivendo do mesmo jeito. É impossível. Porque a restauração, nós vimos a priori que ela nos faz voltar ao projeto original, ao modo original. Agora, nós vamos aprender sobre restauração física e emocional. Jesus não tratava apenas a alma, ele tratava o ser humano por completo. Marcos capítulo 10, do verso 46 ao 52. Marcos 10, do 46 ao 52. Só tomar mais um pouquinho de água. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim.
E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Primeiro, nós percebemos que o cego era invisível para a sociedade. Ele era um peso morto. Ele era silenciado pela multidão. As pessoas olhavam para ele e diziam: se cale. Quem é você para que ele te escute? Terceiro, ele era limitado fisicamente. Ele ouvia, mas não conseguia enxergar. Agora é muito interessante. Jesus o chama pelo nome, manda que o traga e pergunta para ele. A pergunta de Jesus é um tanto quanto retórica. Ele olhou para o cego que clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele olha para ele sutilmente, delicadamente, e pergunta: o que você quer que eu lhe faça? É um tanto quanto cômico. Não, senhor, eu quero um cão-guia para me levar uma bengala especial. Mas o cego não perdeu a oportunidade de ter voz. Às vezes, amadas, pega isso em nome de Jesus, é muito profético. Às vezes, Deus está te dando poder de fala e você está desperdiçando essa oportunidade. Perceba que ele era invisível para a sociedade, ele era silenciado pela multidão, mas quando Jesus chama, antes de restaurar a visão, Jesus dá dignidade e voz àquele homem. Jesus enxerga ele da maneira como ele deve ser enxergado e Jesus dá a ele o poder de fala. O que você quer que eu lhe faça? Jesus dá total atenção a ele naquele momento. E o que ele faz? Prontamente responde à altura: Senhor, que eu veja. E ele viu, amadas. Então, quando Deus te der poder de fala, não perde a oportunidade com rodeios desnecessários. Lembrando e ressuscitando o defunto, fala o que você quer ali, naquela hora. Porque qual o nosso grande problema? São as nossas memórias afetivas que muitas vezes nos atrapalham. E eu não sei se vocês vão conseguir se identificar com o que eu vou falar, mas muitas vezes a gente se perde, porque quando é nos dada a oportunidade de falar para resolver um problema, a gente vai ressuscitar problema que nem existe mais. Quantas vezes numa entrevista pastoral, numa entrevista, um mapeamento espiritual, a gente vai conversar com pessoas e a pessoa vai contar do dia que ela nasceu até aquele momento, e quando chega naquele momento, ela já não sabe mais nem o que ela está buscando ali. Não é que você não vá ouvir, você precisa ser escuta, mas tem momentos que Deus quer que nós sejamos, objetivas, que nós sejamos claras, sem arrudeios, sem palavras dúbias, com duplo sentido. Ele quer que você seja como o cego de Jericó. O que é que você quer? Jesus, eu quero ver. É o que eu quero. Então, perceba que Jesus ele está procurando praticidade, amados. Jesus é prático, é simples. Ele é objetivo, ele é claro. Ele não tem tempo para enfeitar pavão. Jesus não precisa de... como é que é o nome? De incremento, sabe? Incrementar as coisas. Ele gosta de você ser objetivo. Então, tem momentos na nossa vida que a gente precisa ser como flechas que acertam o alvo. E nós entendemos através do cego de Jericó que a restauração de Jesus sempre devolve dignidade. E depois que ele passou a enxergar, o que foi que ele fez?
seguiu a Jesus pelo caminho. Para que ele queria ver, então? Para seguir a Jesus. Para que você quer que Deus resolva essa causa? É para a glória do nome dele? É para você ser fiel ainda mais? É para o teu testemunho impactar outras vidas? Porque do que adianta, amados, Deus resolver essa causa se você é tomado pela timidez e não tem coragem de falar para ninguém o que você passou? Não é contar testemunho. Não é você contar uma história de derrota, mas é você mostrar, olha o que ele fez na minha vida. Olha de onde ele me tirou. Eu era cego e agora eu consigo enxergar. Amém? Sexto ponto, a restauração dos excluídos. Jesus tocava em leprosos, pecadores, mulheres marginalizadas e endemoniados. Um exemplo poderoso que eu amo, o endemoniado gadareno. Lucas, capítulo 8, verso 26 ao 39. Lucas, vocês sabem que Lucas, ele era médico, grego, se converteu depois que Jesus foi levado aos céus. Lucas não é uma testemunha ocular, ele não andou com Jesus, ele não conheceu Jesus pessoalmente, mas ele se converteu quando Paulo estava em um dos seus martírios e havia sofrido um apedrejamento, estava em coma, e o Lucas, o grego, foi chamado para cuidar das feridas de Paulo. Quando Paulo foi retornando, a consciência começou a pregar para Lucas, e Lucas se converteu. E Paulo foi e pediu que ele usasse o seu intelecto, a sua cultura, né, a sua visão culta, e usasse essa inteligência para ir à casa das pessoas que haviam andado com Jesus e fizesse uma biografia minuciosa, contando detalhes cronológicos do nascimento até a morte e ressurreição de Cristo, e foi isso que ele fez. Lucas escreve o Evangelho, né, que é sinótico, que é no Novo Testamento, o Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, e escreve também Atos dos Apóstolos, tá? Esses dois livros foram escritos por Lucas, ok? Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas e Atos dos Apóstolos. Nós consideramos na teologia que Atos dos Apóstolos é como uma continuação desse evangelho. Amém? Então vamos lá. Lucas capítulo 8, do verso 26 ao 39 diz: E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante deles, clamando e dizendo com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormente, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que eu o arrebatava e guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: Qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. E andava pastando ali no monte uma manada de muitos porcos, e rogaram-lhe que lhes concedesse entrar nele, e concedeu-lo. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram ao ver o que tinha acontecido, e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem havia saído os demônios, vestido e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou
que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou, e aquele homem de quem havia saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele, mas Jesus o despediu, dizendo: torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Oh, coisa linda! Eu amo esse texto. Perceba uma coisa. Antes de Jesus, ele estava nu, violento, isolado e preso. Depois de Jesus, ele estava vestido em perfeito juízo e agora um enviado como missionário. Jesus não apenas expulsou demônios, ele restaurou a dignidade social daquele homem. Agora eu quero te contar um segredo, tá? Da parte de Deus. Você sabia que nem toda luta que você passa é a respeito de você? Você já conseguiu pensar sobre isso? Como assim, Débora? Venha comigo aqui em Marcos capítulo 4, verso de número 35, por favor. Lembra que eu iniciei o nosso curso dizendo que a lei áurea da hermenêutica é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, lembra disso? E é por isso que nós precisamos conhecer o todo para podermos trazer as verdades que nós precisamos. Olha o que a Bíblia vai dizer em Marcos 4, 35. Preste atenção. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. Quem está falando aqui é Jesus, ok? Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estavam no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímido? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Capítulo 5 de Marcos, verso 1. E chegaram à outra margem. Verso 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para a outra margem. Capítulo 5, verso 1. E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. Quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: saia deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual o teu nome? E ele respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E Jesus logo o permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, e era quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade, nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, que tivera a legião, assentado, vestido, e em perfeito juízo, e temeram. Preste atenção. Jesus convida os discípulos, depois das 6 horas da tarde, para entrar dentro de um barco e passar para outra margem. Os discípulos, sem entender, entraram no barco. Jesus pega uma almofada, vai dormir na polpa desse barco, no meio do caminho, sem ter como voltar para a praia e nem chegar do outro lado, a tempestade chega. Eles são tomados pelo medo de morrer. Jesus desperta, aquieta o vento, acalma o mar, provém grande bonança, traz a prosperidade,
para chegar na outra margem e libertar a vida daquele homem que antes era endemoniado. Então, nem toda luta que você está vivendo hoje é a respeito de você. Essa luta vai trazer a provisão que você precisa. Você crê nisso? Eu creio e recebo em nome de Jesus. Mas essa luta vai te colocar num lugar que vai haver libertação de cadeias e de prisões espirituais. Essa luta está te movendo a um lugar de libertação. Não só para a tua própria vida, mas para a vida daqueles que estão aprisionados. A única missão de Jesus chegando em Gadara foi libertar aquele endemoniado. A única. Ele não passou da porta de entrada. Quando Jesus liberta o homem, que ele está sentado vestido em perfeito juízo, as pessoas vêm e pedem para que Jesus saia. Por que, Débora, que Jesus permitiu que os demônios entrassem nos porcos? Para provar que a prioridade daquela cidade não era o bem-estar da humanidade, mas era o poder que os porcos poderiam trazer para eles no sentido financeiro. E muitas vezes nós estamos desprezando pessoas e valorizando coisas. Desprezando pessoas e valorizando portas. E porta só tem sentido se pessoas fizerem parte dela. Se não, uma casa funcional é uma casa que precisa continuamente de reparos. Uma casa funcional, ela precisa de alguém organizando. Por isso é que Deus quer que você entenda, essa tempestade que você está enfrentando não é só sobre você, é sobre pessoas que estão em cadeias e serão libertas por causa da dor que você está passando hoje, da prova que você está vivendo hoje. Faz sentido para vocês? Consegue entender? Glória a Jesus, que coisa boa. Obrigada, Espírito Santo. Então, antes de Jesus, ele estava nu, ele era violento, ele era isolado e ele era preso. Sabe aquela pessoa que é só a misericórdia? Aquela pessoa que você olha e diz, Senhor, pelo amor de Deus, o que foi que aconteceu com essa criatura para ela ser tão azeda? Por que ela é desse jeito? Talvez tudo que ela está precisando é que você acenda a luz de Jesus na vida dela. Para ela ficar como? Vestida em perfeito juízo e enviada agora como missionária. Jesus não apenas expulsou demônios, ele restaurou a dignidade social. Eu quero só contar um testemunho para vocês, para a gente continuar. Eu lembro que o Israel, o meu filho, ele tem hoje 17 anos, esse ano ele faz 18. E aí, ele era bebezinho. E eu era enjesuizada, nova convertida, tinha poucos anos de fé, então eu gostava muito de estar em todo o trabalho da igreja, tudo eu estava envolvida, né? Não que hoje eu não goste, mas quando a gente é nova convertida, parece que a gente é mais, assim, acelerada. E aí eu lembro que ao lado da igreja que eu congregava, tinha uma moça, como aquelas patricinhas, né? E aquela menina, ela tinha um ódio gratuito de mim. A gente nunca tinha trocado uma palavra, e ela ficava, todas as vezes que eu passava, ela falava alguma coisa para me constranger. E eu comecei a criar abuso daquela criatura. Eu disse, mas rapaz, a menina reabestada dessa, que nem me conhece, fica só tirando a minha paz, e eu chateada com aquela menina. Até que um dia eu entrei dentro da igreja para orar, e a mãe dela chegou chorando e disse, irmã Débora, você pode orar pela minha filha? Ô, irmã, pelo amor de Deus, ela saiu daqui sangrando por todos os orifícios do corpo. E a gente não sabe o que é que ela tem. Aí eu peguei e disse, meu Deus, tenha misericórdia. Aí dobrei o joelho e fui orar por ela. Aí o Senhor disse, peça o número do telefone dela e ligue para ela. Eu disse, Jesus, a mulher não gosta de mim, Senhor. Como é que eu vou fazer um negócio desse, ligar para essa criatura? Aí o Senhor disse, ligue. Aí eu fui na mãe dela e disse, a senhora tem o número do telefone dela? Que eu possa ligar para fazer uma oração por ela? Aí a mãe dela, irmã Débora, eu agradeço demais. Aí me deu o número do telefone, eu cheguei em casa, Israel estava dormindo, dobrei o joelho e liguei de joelho dobrado, né? Disse, Jesus, por favor, amansa aquela fera lá e amansa essa fera aqui, porque se ela for abusada comigo, eu não era muito, né, convertida, eu tinha medo de trazer uma resposta bem dura à altura dela. E aí ela foi, e quando ela atendeu o telefone, eu disse, oi, minha irmã, a paz do Senhor, aqui é a irmã Débora. Ela, o que é que você quer, hein, ligando para mim?
Quem foi que lhe deu meu telefone? Isso foi a sua mãe, eu quero orar por você. Você permite eu orar por você? Ela, pode orar, toda abusada. Aí eu orei. Quando eu terminei de orar, ela estava chorando, aceitando Jesus. Nesse processo, aí eu fiquei, né? O Senhor me despertou a madrugada inteira para estar orando por ela. E os médicos começaram a fazer uma bateria de exames. E quando os médicos fizeram vários exames, perceberam que ela era uma candidata a ser soro positivo. E aí falaram para a família, transferiram ela para o Hospital São José, e a família foi para a minha casa, né, no dia seguinte à tarde. A mãe, os irmãos, todo mundo para a minha casa. E aí a gente foi fazer uma oração e eles já tinham o diagnóstico, né? O médico já tinha confirmado para eles o que era. E aí eu peguei e fiz um círculo na sala da minha casa e fomos orar. E quando nós estávamos orando, o Senhor disse: eu agora estou mudando o sangue daquela moça. Eu tiro o sangue contaminado e coloco o meu sangue no lugar. E amanhã o meu nome vai ser glorificado. Eu disse: Jesus, o Senhor tem certeza? Porque, Senhor, isso é tão sério para eu falar para essa família, que já estava ali procurando um consolo, né? E o Senhor falou, e eu disse: amém, Jesus. Se o Senhor falou, eu creio. E eu falei, e todos choraram, mas ficaram assim: será? Será que isso não é emoção, que essa mulher não está falando para agradar a gente? Quando foi no dia seguinte, logo pela manhã, a família foi chamada ao hospital e estava lá uma junta médica para falar com essa família. E, para a glória de Deus, debaixo do sangue de Jesus, o sangue daquela moça estava totalmente restaurado. Nem anemia ela tinha, para a glória de Deus. Quando eles vieram do hospital, passaram direto na minha casa, todos aceitaram a Jesus, todos. Então, assim, tem tempestade que você passa que para você não vai fazer o menor sentido. Você pergunta onde foi que você pecou. Será que eu salguei a Santa Ceia? Será que eu fiz trança nos cabelos de Sansão? O que foi que eu fiz, Jesus? Joguei pedra na cruz. Qual é o meu pecado? Revela o meu pecado. Quantas vezes eu não já dobrei o joelho para dizer: Senhor, perdoa o pecado do meu pai, da minha mãe, o meu, de todo mundo. Porque para mim não fazia sentido, mas aquela luta estava sendo a chave para abrir algemas de outras pessoas. Então, Deus, quando nós passamos o nosso nome para o nome dele, ele gosta de usar a nossa vida como propaganda do poder dele na terra. E só vive milagre quem suporta o processo. Só vive testemunho novo quem aguenta passar pelo insuportável. É essa maneira que Deus glorifica o nome dele na nossa vida. Não é fazendo apologia ao sofrimento, porque depois da luta vai sempre vir uma grande vitória. Mas você precisa suportar o processo. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. A restauração da criação. A missão restauradora, amadas, não é apenas individual, certo? Romanos capítulo 8, do verso 19 ao 21, vai dizer o seguinte: Romanos 8, do verso 29, do verso 19 ao 21. Romanos 8, 19 ao 21. Diz-nos assim: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Perceba, Jesus, ele criou, Deus criou a humanidade, o mundo, a natureza, tudo. E ele deu de presente a Adão. Concorda? Ele disse: olhe, nomeie os bichos, governe a terra, sujeite a terra, ela é sua, é seu presente. Quando o homem pecou, quebrou a aliança, e eu acho que eu já falei com vocês sobre isso, o processo da queda, Eva foi seduzida, sim ou não? Eva foi seduzida pela serpente. Tem uma frase que eu gosto muito:
Quando você conversa com o sedutor, você já foi seduzida. Tá? Quando você para ouvir o sedutor, você já foi seduzida. Então, quando Eva começou a ouvir Satanás, ela já estava na teia de sedução. Não alimente o que você não quer que cresça. Não ignore os sinais que Deus lhe dá. E aí, ela foi seduzida. Ela acreditou naquela mentira que Satanás estava dizendo para ela. E quando ele disse para ela, olha, é verdade que Deus disse que tu não pode comer do jardim, desse fruto que está no meio do jardim, primeira arma de sedução, gerar dúvida. O sedutor, ele sempre vai trazer dúvida para a tua certeza. Por isso é que com o sedutor você não conversa. Com o sedutor você não tem papo. Porque ele vai dizer, mas será que você é feliz mesmo? Rapaz, será que teu marido te ama de verdade? Será que tu está sendo valorizada como tu deveria? Assinado Satanás. É o sedutor. Primeira coisa que ele vai fazer é você ter dúvida da certeza que Deus te deu. Aí ela olhou e disse, é verdade. Ele disse que a gente não pode comer. Mas por que ele disse isso? Porque ele disse que no dia que a gente comer, a gente vai ser que nem ele, conhecedor do bem e do mal. Aí Satanás disse, mas tu sabe por que ele disse isso? Porque ele sabe que se vocês comerem disso aí, vocês vão ser que nem ele é. O que ele fez ela pensar que ele estava dizendo? Que ela seria super poderosa. Que ela teria o poder de criar tudo do nada. E aí nasceu no coração dela o sentimento que nasceu no coração de Satanás lá no céu. Todo mundo sabe que Satanás era um querubim ungido, braço direito de Deus. E que quando ele estava lá no céu, ele era tão glorioso que ele olhou para ele e disse, eu não preciso mais de Deus, eu posso ser Deus nesse lugar. E aí o orgulho, o pecado original, começou lá no céu. O primeiro pecado começou lá no céu, no coração de Satanás. Só que ninguém pega Deus de surpresa. Ninguém pega Deus de surpresa. Deus, quando vai trazer lá o julgamento de Satanás, e ele era tão persuasivo que ele convenceu 1/3 dos anjos. De cada 3 anjos, ele convenceu 1 a seguir as mesmas diretrizes dele. Quando Deus vai repreendê-lo, Deus diz, o inferno foi feito, senão para Satanás e os seus anjos. Aí ele cai do céu. Ele é expulso do céu. Ok? Então, perceba. Eva, ela é seduzida. Adão, não. Satanás não conseguiu convencer Adão a nada. Então, Débora, por que Adão comeu do fruto? Porque, na verdade, o ídolo no coração de Adão era Eva. Ele preferiu quebrar a aliança com Deus do que perder aquela mulher. Por isso é que quando ele peca, ele não peca por sedução. Ele peca por voluntariedade. Ele peca sabendo que ele está desobedecendo uma ordem direta de Deus. E aí, ele, com esse pecado, ele vai pegar o presente que Deus deu para ele, que foi a terra, com a natureza e tudo, e ele vai entregar de mão beijada nas mãos de Satanás. Por isso é que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Que o Deus desse século tem cegado o entendimento. Então, quando Jesus está na tentação, lá em Mateus capítulo 4, que Satanás vai oferecer tudo aquilo para Jesus, as pessoas dizem, ele é o pai da mentira. Gente, ele estava oferecendo o que ele tinha direito de oferecer. Adão não deu para ele o mundo? Deus não tinha dado para Adão e Adão não deu para ele esse acesso? Então, vocês estão conseguindo entender? Está fazendo sentido para vocês?
Então, perceba, a criação, ela geme aguardando a redenção. E a redenção da criação vai ser na volta de Jesus. Jesus iniciou um processo que culminará na restauração total, o resgate total. Apocalipse 21, 5, verso 5. Apocalipse capítulo 21, verso de número 5. Olha o que a Bíblia vai dizer. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. A obra começou na cruz, mas será plenamente manifestada na eternidade. Então, o que Deus quer que a gente entenda é que Ele não trará a restauração apenas do nosso espírito, da nossa alma ou do nosso corpo. Por isso é que na eternidade não tem choro, não tem pranto, não tem velório, não tem despedida. É novidade de vida. Aleluia. Louvado seja Deus. A cruz é o centro da restauração. Certo? Na cruz, Jesus restaurou relacionamento com Deus, autoridade espiritual, propósito, esperança e futuro. Ele não morreu apenas para perdoar a tua dívida. Ele morreu para te restaurar completamente. Para te dar acesso ao Santo dos Santos, para te dar autoridade, porque nenhum nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, mas no nome de Jesus todos os demônios se sujeitam. Você não precisa ter medo de demônio, medo de macumba, medo de oração contrária, medo de palavra contrária. Há uma promessa de proteção de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa. Você tem autoridade no nome de Jesus para declarar: Satanás, a tua ciranda dentro dessa casa acabou. Tu não vai mais manipular os meus negócios ou influenciar a vida dos meus filhos ou do meu esposo. Tu não tem mais autoridade, porque na cruz eu conquistei isso. Jesus me deu e me deu de graça. Ele te devolveu propósito de vida. Não é só sobre agora. É sobre toda uma geração regada à fé. Você pode ter visto fragmentos a sua vida toda, mas a partir de você nascerão pessoas inteiras, completas, na pessoa bendita de Jesus. Ele te dá esperança e ele te dá um futuro promissor. A restauração, ela tem como seu centro a cruz. É na cruz, amados, que tudo dá-se início. Agora nós vejamos aqui a igreja como agente de restauração. E eu não estou falando de igreja, templo, tá? Estou falando de igreja, nós. Aonde nós pusermos a planta dos nossos pés, nós somos a igreja de Cristo nessa terra, anunciando as boas novas do Senhor. Depois de ressuscitar, Jesus transfere a missão. Olha que responsabilidade. João capítulo 20, verso 21. Depois de ressuscitar, Jesus transfere a missão. João capítulo 20, verso 21. E disse-lhes, pois, Jesus outra vez. Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Assim como o Pai me enviou, assim eu vos envio a vós. A igreja não é chamada apenas para pregar, é chamada para restaurar. A nossa maior missão é restaurar famílias, restaurar a identidade, restaurar feridos e restaurar
destinos. Nós fomos chamados para juntar pedaços, para trazer as pessoas de volta ao projeto original de Deus, trazer as famílias de volta ao propósito. Eu sempre que vou conciliar algum casal, que vou pregar para algum evento onde é relacionado à família, eu pergunto, por que foi que você casou? Não, eu casei porque eu detesto esse cara. Casei porque eu não aguento a cara dessa mulher. Eu casei por ódio. Ninguém casa por esses motivos. Por que a gente casa? A gente casa porque ama. A gente casa porque deseja. A gente casa porque vê um futuro. Porque quer projetar uma família. Então, o que é restaurar? Nós vimos lá em cima. Restaurar é trazer para o modo original. Restaurar famílias é lembrar o porquê que eles se casaram. E mostrar que esse motivo, ele ainda está valendo. Mas, Débora, aconteceram tantas coisas, mas Deus ainda tem projeto com essa família, mesmo que aparentemente quebrada. Quando Jesus estava falando sobre o divórcio, ele disse: Deus permitiu o divórcio por causa da dureza dos vossos corações. Não era o desejo de Deus, era a dureza do coração do homem e da mulher. Então, restaurar famílias, amados, tem que ser o nosso foco. Quantas famílias são famílias de fachada? E eu estou falando de dentro da igreja. Pessoas que são exemplos, mas que dentro de casa, quando as portas se fecham, é uma indiferença sem fim, uma divisão, cada um por si. Isso é triste. Qual o nosso propósito? Quebrar esse engessamento de Satanás. Restaurar a identidade. Pessoas que vivem uma vida tão agitada que elas não sabem mais nem quem elas são. Elas estão só vivendo. Indo, vindo, subindo, descendo, comprando, vendendo, indo, buscando, deixando, e elas não têm mais propósito. Na maioria das vezes, quando eu sento com alguém que diz, Débora, eu não sei mais quem eu sou, é uma pessoa que tem multifunções. É uma pessoa que se perdeu no ativismo. E o que é restaurar essa identidade? Para restaurar essa identidade, primeiro nós precisamos silenciar todas as outras vozes e ouvir a voz do Senhor, que chama-nos para o seu lugar de descanso. O primeiro passo para restaurar a identidade é descansar em Deus. É Ele nos fazer lembrar de quem nós somos antes das responsabilidades. Quem você é antes de ser mãe? Quem você é antes de ser esposa? Quem você é antes de ser empresária? Deus não está preocupado com a armadura que a gente cria, a casca dura que a gente cria para dar conta de tudo. Ele está preocupado com quem nós somos e quem nós ignoramos ser. Pessoas que antes eram alegres, brincalhonas, mas ficaram enrijecidas, ficaram travadas por causa da dor, por causa das frustrações da vida. Nós fomos chamados para restaurar feridos. Que feridos são esses? Esses dias eu estava com um compromisso para pregar, agora, recentemente, num retiro, né, do carnaval, e eu ia pregar no domingo de carnaval. E eu lembro que eu entrei com o Ronaldo no Uber, e o rapaz me viu com a Bíblia e disse, a senhora é crente? Eu disse, sou, sim, senhor. De qual igreja? Aí eu falei, aí ele disse, posso lhe fazer uma pergunta? E eu olhei assim para o Ronaldo e comecei a rir. Aí eu disse, pode fazer. Aí ele olhou assim, a senhora acredita em predestinação? Eu disse, e você é acostumado a ser polêmico assim mesmo? Um assunto desse. Aí ele começou a rir. Aí foi falando tudo o que aquela alma queria.
era desabafar. Em 20 minutos de corrida, ele me contou que havia sido pastor, que a mulher dele tinha sido dirigente com ele, que o pastor tinha tido medo do crescimento que eles tinham trazido à obra, tinha tirado ele da frente, hoje ele estava desviado e não sei o quê, não sei o quê, e ele chorou, 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 chorou. Ali, chorou, que eu digo, contando a história dele bem rápido, querendo diminuir a velocidade do carro para poder ter mais tempo com a gente. A única coisa que eu disse para ele, eu disse, eu quero lhe pedir perdão pelo que lhe fizeram. Em nome de Jesus, em nome da igreja. O que lhe fizeram não representa quem Jesus é. Suas férias se acabaram, Deus tem obra grande com você e você precisa voltar. Você é um pregador, ganhador de almas, Deus quer contar contigo na obra. Uma simples palavra dessa muda a mentalidade daquele homem, de qualquer pessoa. Restaurar o ferido. Não adianta querer saber quem é que estava errado, quem é que estava certo, se ele... Não. A Bíblia diz, os fortes suportam os fracos. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer alguém que tem necessidade de afirmação. Alguém que, se você não tiver direto, ou você é uma benção. Ai, que bom que você fez isso. A pessoa fica altamente desmotivada. Eu já lidei com pessoas assim, gente, de verdade, com toda sinceridade e respeito a vocês, é um saco. Você tem que estar direto reafirmando, falando, pisando em ovos, agradecendo. Mas o valor que uma vida tem diante de Deus faz a gente ter equilíbrio para suportar, ter paciência. As pessoas vão crescer. Lembra de quem você era no começo da sua fé? Lembra do quão infantil nós já fomos? E de que Deus sempre levantou alguém que tivesse paciência conosco? Que nos ouvisse, que nos orientasse, que nos desse uma palavra de direção? É isso que Deus quer que nós sejamos para os outros. Restaurar feridos. Amados, já tem uma multidão perto de gente saudável. Sim ou não? Gente saudável já tem aplausos demais. Deus está levantando pessoas para ser companhia de gente que se isolou, de gente que está desacreditado, porque foi ferido dentro da igreja. E foi ferido não pela igreja, foi ferido por alguém que está dentro da igreja e que, infelizmente, às vezes não vigiou. Às vezes a gente responde de uma maneira áspera e a pessoa não está num dia bom e aquilo dali vai gerar uma dor no coração. Mas nós também temos a autoridade de Deus para restaurar as feridas. Fomos chamados para restaurar destinos. O que é restaurar destino, Débora? É ressignificar. É trazer novo significado a vidas, a famílias. Restaurar destino é mostrar um outro viés, uma perspectiva do céu, de Deus para a vida daquela pessoa. Nós somos chamados para isso. Todas as vezes que você for evangelizar alguém, comece ouvindo essa pessoa, perguntando como essa pessoa se sente, identificando as raízes de amargura que ela carrega. O evangelismo pessoal não se dá em falar, se dá em ouvir, observar. Consiga, peça ao Espírito Santo, Deus me ensine a ler as pessoas. Você precisa aprender a identificar, além das aparências. Porque tem muita gente com camadas e camadas e camadas de performances. Que para a gente acessar o real eu dessa pessoa, a gente precisa de paciência, de tempo e principalmente de escuta. Gente que já tem uma fala ensaiada, que já sabe o que é que vai dizer, como é que vai dizer, pessoas que têm o poder de convencer você a alguma coisa. Essas pessoas, elas são
as pessoas que precisam ter seus destinos restaurados. Elas acreditam muitas vezes numa mentira e elas se apegam a isso, e você precisa em Deus achar um meio de ressignificar essa vida. Porque Deus não chamou ninguém para o sofrimento. Deus chamou as pessoas para um propósito, ok? E não significa dizer que esse propósito não vai ter dor. Olha que interessante. Deus não chama ninguém para o sofrimento. Sofrimento ligado a fracasso, ok? Deus não chama ninguém para o sofrimento, sofrimento ligado a fracasso. Mas, João 16:33, a Bíblia vai dizer que no mundo nós teremos aflições. Então, todo sofrimento que Deus vai permitir nós termos na nossa caminhada vai ter um propósito. E o resultado desse sofrimento vai ser vitória. Deus não tem propósito em sofrimento que gera fracasso. Deus tem propósito em sofrimento que gera propósito, que gera missão, que gera milagre. Vamos lá. Eu quero fazer algumas perguntas e vocês anotem para vocês, tá bom? Anotem para vocês. E se você quiser compartilhar conosco, fique à vontade. Primeiro, em que área da sua vida você ainda precisa de restauração? Na sua visão, na sua perspectiva, em que área da sua vida você ainda precisa de restauração? Às vezes, nós precisamos que o nosso HD seja formatado. Porque nós temos guardado memórias adoecedoras. E a Bíblia vai nos dar uma orientação muito clara. Eu vou até procurar essa passagem para falar com vocês sobre isso. Deixa eu ver aqui. Isso. Muito obrigada, Jesus, pelo Google. Deus abençoa muita gente através da tecnologia, né, amados? Lamentações 3:21. Vamos ver o que é que a Bíblia diz aqui. Lamentações 3:21. Olha isso. Às vezes o que nós precisamos ser tratados é exatamente isso. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Disso me recordarei no meu coração, por isso tenho uma esperança. Em algumas versões diz, eu quero trazer à memória o que me traz esperança. Então, o que é formatar esse HD de memórias, né? É zerar essa conta inatingível, impagável, de dor, de sofrimento. Ah, mas em 1997. Ah, mas sua vida não é a dor que você passou. Você não é o seu passado. Seu passado não te define. Você é nova criatura. Você é filha amada de Deus. E se é para lembrar de alguma coisa, lembre do que é bom. Lembre do que Deus já fez, de onde Deus te tirou, como Ele tem te formado, como Ele tem te construído. Não lembra de coisa ruim, não. Uma área que nós precisamos ser restaurados é na nossa memória. A gente precisa mudar esse padrão de pensamento que envenena a nossa fé. Que, sabe, é como se fosse uma... Todas as vezes que a gente volta para aquele lugar de dor, é como se a gente estivesse voltando para um lugar que Jesus já nos arrancou. Isso não é interessante. Outra área que nós precisamos restaurar é a área do comodismo. Nós precisamos sair desse raso, de que eu estou bem aqui, eu estou satisfeita aqui. Não, Deus tem mais. Deus tem mais. Deus não tem propósito com ninguém estagnado, com ninguém parado. Nessa tarde, Deus arranca todas as âncoras que nos aprisionam no aqui. Nós vamos avançar. Ele não nos chamou para prisões, ele nos chamou para liberdade. Ele tem um oceano, uma imensidão
de bênçãos para nós. Nós temos que avançar. Outra área da nossa vida que nós precisamos ter restauração é na nossa fala. Amados, que nós sejamos as pessoas que não são apenas otimistas, mas visionárias. Que nós sejamos as pessoas da fala de que vai dar tudo certo. A gente vai conseguir, Deus vai abrir o mar, Deus vai fechar a porta, mas Deus vai abrir um portão. Nós vamos ter tudo que a gente precisa porque é promessa dele. Que nós sejamos as pessoas que tornam a vida de outras pessoas leve. Olha, eu lembro de uma experiência que eu passei, uma amiga querida, eu sei que ela me ama. E um dia eu cheguei na igreja e tem aquele dia que você está tão cansada, e não é cansada de vida, é cansada porque você trabalhou. Naquele dia eu tinha feito uma faxina em casa, e eu cheguei na igreja, e a irmã olhou para mim e disse, ô, minha irmã, eu tô orando por você. Eu disse, tá? Tô. Eu disse, ô, coisa boa, glória a Deus. Irmã, porque eu tô sentindo uma tristeza tão grande na tua alma. E eu disse, tá, irmã? Tô. Rapaz, aquela palavra veio assim, eu disse, meu Deus, eu devo estar triste mesmo, porque a irmã está vendo a minha alma. Eu era nova convertida, cheguei em casa chorando, adoecida, por causa da fala daquela mulher. Aí eu fui para Jesus e eu disse, meu Deus, por que eu estou chorando? O que eu estou sentindo? E aquilo que ela transmitiu para mim gerou um peso, uma angústia, uma dor. Quando passaram-se alguns dias, eu cheguei de novo na igreja, e ela olhou para mim e disse, ô, irmã, tu continua orando por você. Eu disse, olha, meu amado, o sangue de Jesus tem poder e está repreendido todo mal. Eu não estou triste, eu não estou em luta, eu estou bem. Se você está achando qualquer semblante aqui, é cansaço, que eu estou dando conta de muita coisa. Mas, graças a Deus, eu estou bem. E ponto. Às vezes, nós precisamos ser as pessoas que vão parar uma propagação do mal. Tem gente fatalista que tem prazer de estar, perdão por essa fala, de estar lambendo ferida. Sabe? Nós temos que ser a pessoa que crê que o Senhor, ele fere, mas ele cura. Ele traz a luta, mas ele traz uma vitória sequente. Não existe um cristão verdadeiro que vive só de prova, de guerra, de dor, de luta. Não, isso não é verdade. Precisamos ter a área da nossa vida restaurada no quanto nós falamos. Às vezes nós pecamos por omissão. Para evitar uma contenda, a gente fica calado. Eu sei que tem pessoas atrevidas que Deus está dizendo, se cale. Você já está falando demais. Mas tem gente calada que Deus está dizendo, fale. Você precisa falar. Você precisa se posicionar. Então, assim, saber o que Deus quer de nós, amadas, é libertador. E, às vezes, você vai falar algo e vai mudar a vida do outro. A perspectiva do outro muda totalmente. Outra pergunta. Você tem sido instrumento de restauração nos ambientes que Deus tem te inserido? Você tem algum testemunho? Ou você percebe que você tem sido usada por Deus para restaurar a vida de alguém? Você tem contribuído com a vida de alguém? Eu lembro, Jesus é muito lindo, sabe? E ele gosta, assim, de colocar a gente na prova. Eu lembro que eu morava no Antônio Bezerra, tinha apenas o Israel, e aí eu estava terminando os meus estudos, né? Enfim, não tive uma infância fácil, adolescência muito difícil, e aí eu fui terminar os meus estudos lá para os 27, 28 anos. E fiz o EJA, né, para poder, o SEJA para poder concluir os estudos. E aí eu lembro que eu estava começando a respirar. Aí tinha conseguido comprar um guarda-chuva. Aquele guarda-chuva bem grandão, que era para quando eu andasse, que eu andava muito a pé, não molhasse nem eu, nem os cadernos.
Eu ia para a escola a pé e voltava a pé. E aí, eu lembro que lá se vai eu, no primeiro dia do guarda-chuva, né? Ô, coisa boa, tá chovendo, eu vou para a escola, não tô molhando nada, tá. Fiz a minha prova, quando eu tô voltando, lá se vê um casalzinho, um bebê recém-nascido, na chuva. Aí o que é que o Espírito Santo diz? Dá teu guarda-chuva. Eu disse, dou não, Jesus. Deus vai molhar meus caderninhos. O que é mais importante? O teu caderno ou esse bebê pegar um resfriado? Aí eu disse, aí também o senhor não sabe nem brincar, né? Aí peguei, olhei pro rapaz e disse, tome. Aí ele olhou assim, disse, o que, minha senhora? Eu disse, tome o guarda-chuva, leve seu filho debaixo da chuva, é bem grandão, cabe vocês três. Aí ele, não, minha senhora, não. Meu filho, em nome de Jesus, Jesus te ama, tem uma grande obra na tua vida, e ele é contigo. E as lágrimas querendo descer do meu rosto. Mas aquele dia, quando eu cheguei na casa do meu pastor, chorando, aí ele, o que foi? Eu disse, Jesus mandou eu dar o guarda-chuva que eu comprei hoje. Aí ele, e você tá chorando por quê? De alegria? Eu disse, de tristeza, porque o guarda-chuva era meu. Aí ele foi dizer assim, você não tem noção de como Jesus marcou a vida dessa família por causa desse guarda-chuva. E aí eu entendi, meu Deus, eu pude ser uma bênção na vida de uma família e eu quero agradecer por isso. Porque roupa seca, caderno a gente compra de novo. Mas o amor que Jesus demonstrou para aquela família que estava começando a existir, eu tenho certeza, eu não sei quem eles são, nunca mais vi, não sei nem o nome deles, mas eu tenho certeza que eles lembram do que Deus fez por eles através da minha vida. Então, você tem sido um instrumento de restauração? Outra vez eu vinha do trabalho, olha, Jesus tem umas coisas com a gente que às vezes você vai dizer assim, será que eu estou ficando doida? Rapaz, será que isso é cor da minha cabeça? Não, não vou falar, não. Isso é loucura. Gente, fala. É sério. Enquanto eu não aprendi que eu vivia só para Jesus, eu era teimosa. E aí eu queria trabalhar porque eu dizia, eu sou uma mulher saudável, nova, tenho um filho para criar, eu vou trabalhar. E arranjava emprego. Durava 1, 2, 3 meses no máximo, e era só para Jesus salvar aquela cambada de gente e depois eu era demitida. E isso aconteceu diversas vezes, até eu entender que o meu trabalho, sou funcionária do céu. Trabalho para Jesus e vivo para ele. Aí eu estava vindo do Beco da Poeira, que eu era vendedora lá. Vindo do Beco da Poeira, já um novo Beco da Poeira ali na Avenida Imperador. E eu tô, gente, o Beco da Poeira, quando dá 4, 5 horas da tarde, não tem ninguém que consiga um assento no ônibus. E aí eu tinha pego um ônibus vaguinho. E eu, esperta, sentei naquela cadeira única, para não ter passageiro do meu lado. Eu queria ir em paz com Deus. Botei meu fonezinho de ouvido, aí o Senhor fez eu olhar para o lado e tinha uma mulher sentada no outro banco. Aí o Senhor disse, vai sentar perto dela. Eu disse, vou não, isso é cor da minha cabeça. Deixa essa mulher em paz e deixa eu em paz, no meu canto. Amadas, de repente, um mirim jogou uma pedra, que ela passou assim, ó, fininho no meu nariz. E Jesus disse, vai sentar do outro lado. Eu disse, pelo amor de Deus, abaixo de pedrada, eu vou. Me levantei e fui. Sentei lá, aquela mulher, dentro daquele ônibus, aceitou Jesus, recebeu palavra profética, desceu chorando, dizendo que ela estava planejando naquele dia tirar a sua própria vida. Então, olha, a partir de hoje, eu declaro que vocês vão receber palavras direcionadas por Deus para outras pessoas. Não as ignore, fale. Pode não fazer sentido para você, mas para outra pessoa fará. Comece a praticar isso, porque do jeito que Deus alcançou a sua vida, Deus vai lhe usar para alcançar a vida de outras pessoas. Você carrega a mentalidade de condenação ou de reconciliação? Sabe aqueles crentes que diz que tudo é preço? Tudo é prova? Ai, minha irmã, eu não vou não, porque é crente que vive debaixo de pressão, de opressão. Não foi para isso que Deus nos chamou. Deus está procurando pessoas com a mentalidade de reconciliação. Gente que traz para perto, gente que não potencializa problema, gente resolutiva, gente que chega e diz, vai dar tudo certo, Deus vai abrir a porta, Deus vai perdoar, Deus vai restaurar. Não tem nada impossível para Deus.
Nós somos essa geração, nós somos essas mulheres que Deus vai usar nesse tempo. Agora nós vamos fazer um momento de uma oração direcionada, tá? Eu quero que você coloque a mão sobre o seu coração e eu quero que você repita comigo: Senhor Jesus, nessa tarde eu recebo cura interior. Eu recebo a restauração e me posiciono de volta ao meu projeto original, a quem eu sou diante de ti. Eu recebo a identidade de filha, amada, protegida e projetada para a eternidade. Eu recebo cura nesse momento. Em nome de Jesus, cura na minha alma, cura nos meus sentimentos, cura nas minhas emoções, cura das minhas memórias, cura da minha fala, cura do meu posicionamento. Em nome de Jesus, eu recebo restauração. Agora você vai colocar as mãos sobre a sua cabeça e você vai declarar: Senhor Jesus, eu quebro agora todas as mentiras que eu já acreditei sobre a minha identidade. Eu não sou uma pessoa difícil, eu não sou uma pessoa complexa, eu não sou uma pessoa amarga, eu não sou uma pessoa complicada. Eu sou uma mulher resolutiva, eu sou uma mulher proativa, eu sou uma mulher abençoada, eu sou uma mulher preparada e honrada por Deus. E eu recebo essa identidade de vitoriosa, de mulher valorosa, de mulher de Deus nessa terra, sem orgulho, sem prepotência, com muita humildade, responsabilidade. Eu aceito a verdade que Deus tem acerca de mim e do meu ministério, em nome de Jesus. Amém. Agora, com as duas mãos, você vai ficar como em posição de guerrear. Pai, no nome de Jesus, eu declaro libertação emocional. Eu não vou voltar para o quarto escuro, eu não vou voltar para a caixinha do medo, eu não vou voltar para a codependência, eu não vou voltar para ser refém de ninguém. Eu liberto agora a minha emoção de todas as garras do diabo, de todas as garras da minha velha natureza. Eu recebo cura emocional agora. Em nome de Jesus, eu declaro que eu não serei refém nem da minha dor, nem da dor do outro. Eu vivo para a glória de Deus e eu sou nova criação em Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. A missão restauradora de Jesus, queridas, não terminou. Ele continua. Agora perceba as áreas que ele trabalha, tá? No coração, que ele cura. A missão restauradora de Jesus, ela continua no coração que ele cura. Uma pessoa curada cura outras pessoas. E eu quero declarar aí sobre a vida de vocês o dom de curar, o dom de libertar, o dom de transformar trevas em luz, em nome de Jesus. Na família que ele reconstrói, essa restauração continua. A sua família vai levantar outras famílias. O que Jesus está investindo em você, você vai investir em outros lares. Na igreja que vive o evangelho, na igreja que você congrega, no lugar em que você é corpo, é parte, Deus vai levantar essa congregação para que outras pessoas sejam restauradas por Deus. E na eternidade que nos espera, aleluia. Jesus não veio apenas para salvar almas, veio restaurar destinos. Você percebe que o nosso curso ele tem esse propósito, não apenas de te preparar para o céu, mas de fazer viver o céu na terra. O propósito desse curso é trazer o céu para a terra. É através da nossa vida as pessoas sentir o sabor do céu, sentir o cheiro do céu. Que coisa linda! Você chegar perto de alguém e alguém dizer: eu sinto o cheiro de Jesus em você. É maravilhoso estar perto de você porque você carrega a presença de Jesus. Isso é tremendo. Queridos, nessa tarde, cadeias foram quebradas. Maldições hereditárias foram destruídas pelo poder da palavra, pelo poder do nome de Jesus. E você, cristiana, está pronta para viver o novo de Deus. Você está pronta para romper com essa naturalidade que há muitos anos você já estava acostumada. Deus está te chamando para fora, ele te toma pela mão e te chama para fora. Eu louvo a Deus, porque cada uma de nós
estamos sendo tratadas na nossa alma pelo Senhor. E eu louvo a Deus pelo sim de vocês, pelo tempo precioso de vocês. Muito obrigada. E eu creio que muito mais Deus tem para nos entregar. Próxima semana nós teremos uma aula maravilhosa, seguindo esse raciocínio. Priscila, Deus te abençoe. Kátia, Ivânia, Vivi, quem mais está aqui? A Aliane, eu vi que estava no começo. Deus abençoe Valesca, muito obrigada. Vocês são bênção de Deus. Vamos orar agora, em nome de Jesus, agradecendo ao Senhor por essa aula maravilhosa. Alguém quer falar alguma coisa? Vocês querem compartilhar algo da parte do Senhor? Fiquem à vontade, ainda temos 10 minutinhos. Está todo mundo em paz? Glória a Deus, que bom, que bom. Olha, qualquer coisa estamos aqui à disposição e, assim, às vezes pode acontecer de vocês falarem e eu não responder de imediato, ou ligar e eu não poder atender na hora, mas assim que eu puder, eu vou estar retornando. E eu queria dizer para vocês que nós estamos nos organizando para que na primeira ou na segunda semana de março nós façamos o nosso encontro presencial, ok? E aí eu creio que nós vamos fazer... Eu preciso ficar quase que uma semana em Fortaleza para alguns exames e consultas, e aí quem desejar que a gente visite a casa, faça uma oração, né? A gente vai estar disponível e vamos alinhar isso bem direitinho, né? Eu sei que tem uma casa que eu quero muito ir, o Senhor colocou no meu coração, que é na sua casa, tá, Ivânia? Quero muito ir na sua casa, orar, declarar a vida de Deus, e quem quiser também nós estaremos aqui disponíveis, tá bom? Deus abençoe, vamos orar. Amo a vida de vocês, vocês estão cobertas de oração e projetadas para a glória de Deus, para viver o extraordinário. Esse ano é o ano aceitável do Senhor para as nossas vidas, amém? Amém. Pai, no nome de Jesus, eu te louvo pela vida das minhas irmãs, por essa turma maravilhosa. Eu oro para que o Senhor as abençoe poderosamente, a coberta com teu sangue, livra do mal. Jesus, no teu nome, Senhor, que toda cegueira espiritual seja repreendida. Pai querido, que haja restauração em todas as áreas da nossa vida e que nós venhamos de fato florescer para o novo, florescer para o agora, florescer para esse tempo oportuno em que o Senhor tem derramado da tua graça sobre nós. Abençoe, meu Senhor, cada irmã que faz parte dessa turma, as que não puderam participar hoje, resolve suas causas, dá livramento, dá vitória, em nome de Jesus. E assim, Deus, fica conosco. Nós te pedimos, ó Pai, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Aleluia. Ivânia, tira uma fotinha. A foto, sim, a foto. Ai, meu pai. Vai, sorri. Deu Amém. show. Foi? Deu show. Deu show. Glória a Deus. A paz, minhas queridas. Ainda bem que dessa vez avisaram da foto, né? Para todo mundo se preparar, poxa. Todo mundo Verdade, verdade. Ficando, hein? Paz, minhas queridas. Deus abençoe. Tchau, amigas. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau. Obrigada, irmã Débora. Foi do céu, viu? Obrigada. Como sempre. Amém. Obrigada, Deus abençoe. Beijo. Tchau.